E eu, enquanto pessoa, vou lutar por essa transformação, porque eu também senti na pele, né? Eu também senti na pele. É nítido, né? Quando o senhor fala, o senhor sente, o olho do senhor meio que mareja, o senhor se emociona, porque houve esse impacto. E aí eu vou dizer para o senhor o seguinte: nós vencemos, né? Nós superamos, nós conseguimos subsistir no meio daquela dinâmica. Mas quantos cometeram autoextermínio? Quantos tiveram suas vidas ceifadas no meio dessa dinâmica? Né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse processo agora na Escola Naval, né? Como então, que o senhor entrou para a carreira de atleta? Como que as coisas se deram? Eu sempre tive uma carreira exemplar, né? Com o Colégio Naval, passei todas essas etapas, achava que era normal tudo. Né? Pô, acho que muita coisa que eu vivi lá me fortaleceu como pessoa, me tornou mais forte. Escola Naval também, tive uma formação impecável. O meu problema mesmo começou já depois de oficial. Né? Como eu sempre fui um cara do esporte, fui atleta do Colégio Naval, fui campeão de NAI. NAI é a competição que tem entre o Exército, Marinha e Aeronáutica. Uhum. Eu era valorizado Fui pro Ministério da Defesa receber condecoração. Na Escola Naval, era atleta também, fui campeão das competições entre Exército, Marinha e Aeronáutica. Almoçava com o almirante. Eu era visto como um destaque. Uhum. Fui pro Campeonato Sul-Americano de Cadetes em 2012, né, no Peru. Acho que eu era o único aluno do primeiro ano que tinha a classificação, porque geralmente só vai os caras do Exército. A Marinha é mais difícil se classificar, pela rotina da Escola Naval, pela carga de estudo. E eu mesmo assim consegui me destacar e fui selecionado pela CDMB, né? Botei agasalho do Brasil, fui representar o Brasil. Foi minha primeira missão real, né? Uhum. Representar o Brasil no exterior, na comitiva de atletas do Sul-Americano Mundial, Festival Sul-Americano de Cadetes. Aí viajei com os caras do Exército, os caras da Aeronáutica. O pessoal lá do Exército da Aeronáutica que já faziam esportes, eles já eram mais bem vistos do que na Marinha. Os caras sabiam que depois que se formassem, iam para essa área de esporte, iam para a CDE, iam para a URCA ali. E na Marinha não, eu sabia que meu dia estava contado quando eu deixasse de servir, de ser um atleta. Porque enquanto o cara tá ganhando competição ali na Escola Naval, tá levando o nome da Marinha, ele é bem visto. Então fui para Brasília, recebi prêmio do ministro da Defesa. Então era um aluno, almoçava com o almirante da escola. No terceiro ano fui campeão mundial, viajei para o Equador para o campeonato mundial. Eu levava o nome da escola nas competições, contra as faculdades. E quando me tornei oficial, né, o jogo virou, porque o cara que pratica o esporte, o cara que tem uma vida paralela, tem destaque em alguma coisa, ele é visto com os olhos, pô. Eles não entendem que o cara pode ter uma vida dele aqui fora e exercer bem a profissão. Eles veem um cara como vagabundo, o cara que faz esporte. E aí mas mesmo assim, eu me afastei do esporte e comecei a me dedicava à carreira, fui segundo-tenente, fui em Salvador, dei o ponto, fiz 2 PMG como segundo-tenente, então não tinha o que reclamar, tinha conceito alto, tanto que meus conceitos eram altos. 9,8, 9,7, conceito altíssimo no início da carreira. Até que eu consegui, quando a vida foi ficando mais tranquila na Marinha, né? Eu fui assumir a chamacança do navio da Corveia do Caboclo. E lá era o chamac, então, era um navio maior. Eu tinha uma divisão... Atendeu? Não era mais aquele sufoco de segundo-tenente de navio patrulha. Então eu voltei a competir, eu voltei a treinar, né? Eu fiz fisiculturismo. Eu não dava mais pra competir atletismo depois de formado. Então eu gostava de esporte, sempre, desde 2 anos de idade, sou atleta. Então eu busquei no fisiculturismo o meu hobby, pô. Tinha cara que final de semana vai pro soco. Eu treinava, pô. E nunca atrapalhou em nada nas minhas atividades. Nunca, hipótese alguma. Nunca faltei pra treinar. E, em paralelo, desenvolver minha atividade. E o que acontece? Fui ganhando espaço na internet, fui ganhando notoriedade. E quando eu vim cursar o AP, depois a gente voltei, fiquei 3 anos em Salvador e vim cursar o aperfeiçoamento aqui no Rio de Janeiro, né? O curso para aperfeiçoamento em máquinas, que é dividido em 2 partes. O AP, né, o APzinho, que a gente chama, que é o básico ali, matéria de marinha, e o APzão, que é a parte em faculdade. O que acontece? Foi no ano da Covid. Então a gente estava naquele sistema híbrido de ensino. Era aula em casa, era o primeiro sistema, né? Era o primeiro modelo desse curso. O curso não era mais no CAW.
Era em sistema híbrido. Em paralelo, o cara tinha aula ali e depois estava livre, né? Não tinha que cumprir expediente nada. Eu me dediquei mais ainda para competir. Foi quando eu comecei a aparecer na internet. Eu ganhei competições, né? Isso chegava lá no CAW, essas histórias, entendeu? Tanto que uns oficiais achavam legal, outros já achavam, criticavam, falavam que, pô, oficial de marinha não é pra estar competindo. Aquela velha massa, que oficial de marinha só pode ser oficial de marinha. Eu não buscava, não tinha retorno financeiro nenhum no que eu fazia, era meu hobby. Eu tinha até gasto, tudo que eu ganhava na marinha eu gastava pra competir. E o que acontece? Nesse Covid, num período de provas, eu sempre fui um cara bom, sempre fui bom. Eu passei na escola naval direto, não fiz final. Eu sou bom de exatos, fui monitor de mecânica. Eu era um cara, sou muito safo em exatos em cálculo, passei direto em cálculo na escola naval, que é difícil, que a maioria da turma faz prova final. Sempre fui um cara que passei direto em tudo. Eu sou muito bom, eu era muito bom de exatas, né? Não é minha arrogância, não, porque eu estudava muito, tudo que eu me dedico a fazer, eu tenho tudo que eu faço com repetição, a gente fica bom naquilo ali. Eu tenho esse gosto pelas exatas, então era muito bom fazer Olimpíada de Matemática. Então passei escola naval direto. E no curso, eu fiquei com Covid, perto de uma prova, né, de eletrônica. Só que eu tinha competido, ganhando competição, tipo, 2 semanas atrás. E, pô, o pessoal acompanhava meu Instagram. Aí o que acontece? Não me deram a chance de fazer prova, falaram que para competir eu tava bom. Né? Aí no dia que eu fiquei doente, passou a competição, eu caí de Covid. Fui pro hospital, eu sempre procurei ter um plano de saúde, porque eu sabia que o dia que desse alguma merda, passasse mal, qualquer coisa, eles iam falar que era culpa do esporte, do tipo de suplementação que eu usava. Eles iam botar a culpa em mim. Então eu sempre paguei um plano de saúde pra fugir daquele preconceito da marinha, né? Uhum. Era um cara muito forte, muito grande. Né? No fisiculturismo tem a utilização de hormônios com acompanhamento médico, uma coisa liberada, não é nada ilegal. Só que pra marinha era mal visto isso, então eu sempre me resguardei. Fiquei internado, fiquei no hospital, levei laudo. Depois que eu levei laudo, aí eles queriam me dar uma parte porque eu voltei pra bordo de Covid. Eles queriam me pegar de qualquer jeito. Aí eu voltei pra avisar, aí eles queriam me dar uma parte que eu não podia ter ido de Covid pra aula. Mas se eu faltasse a aula, eu ia tomar uma parte. Aí, pô, fiz a prova, me deram uma chance, tipo, avisaram 2 dias que eu ia fazer outra prova. Né, tá? E não tava recuperado, fiquei mal de Covid, que mexeu com o meu psicológico com o Covid também. Né? Tive ansiedade, eu tava com medo de morrer. Acho que foi o primeiro contato com ansiedade que eu tive foi no Covid. Eu ficava com medo de morrer, que eu fiquei com 50% do pulmão comprometido. Né? Com laudo médico, com tudo. Fiquei no hospital na Santo Antônio de Paulo, eu acho, na Tijuca. E mesmo assim não tiveram empatia, não tiveram sensibilidade. É chute. É chute. Entendeu? E como o curso era uma matéria, né? Tipo, não adiantava eu ter passado o curso todo. Se eu perdesse um módulo, eu perdi o curso. Então aí, tanto que na audiência falou, pô, você ficou doido de Covid o ano inteiro, e nem quiseram entender. Pô, pelo fato de eu estar competindo no fisiculturismo, eles já me colocaram como um cara, um vagabundo.